Olá, meu nome é Daniele Marques dos Santos. Meu trabalho de conclusão de curso é sobre a comparação do desenvolvimento motor e funcional entre lactentes de mais adolescentes e adultos, e minha tutora foi a Marcela Jorge. Introdução. O tema trata da comparação do desenvolvimento motor e funcional entre lactentes de mães adolescentes e adultas, pois tendem a se desenvolver com certo atraso em comparação aos bebês da mesma idade nascidos de mães adultas. O tema se trata de um assunto de suma importância e com poucas abordagens de estudo para o seu aprofundamento, profundo conhecimento. A gravidez na adolescência é apontada como fator de risco, impactando em atraso nas aquisições motoras e no crescimento do lactente, por diversas razões e decorrência da gestação precoce. No primeiro ponto abordado, podemos identificar que a idade materna aponta risco para as aquisições motoras. Para entendermos como a idade materna pode ser um fator de risco para as aquisições motoras de seus filhos, devemos mencionar pontos importantes que podem acarretar a essa tal situação, como o nível social dessa mãe. Durante essa pesquisa, constatou-se que o nível socioeconômico das mães que engravidam durante a adolescência é um fator direto relacionado à gravidez precoce, perpetuando um ciclo sem fim. No sentido de que se hoje uma adolescente de classe econômica baixa se torna mãe, a probabilidade de abandono escolar e a falta de formação profissional são maiores, o que aumentaria as dificuldades na inserção do mercado de trabalho e levaria a mais dificuldades socioeconômicas. E assim, os filhos dependentes dessas adolescentes, com tantas dificuldades, se chegarem à adolescência, provavelmente enfrentarão as mesmas dificuldades de seus pais, pois tendem a se tornar pais na adolescência. No Brasil, as diferenças das classes sociais são notórias, desde a hora que nasce ao fim da vida. Em uma comunidade onde faltam investimentos na educação, segurança, falta de saneamento básico e assistência à saúde adequada, acabam definindo adolescentes de futuros distintos. Um adolescente de classe alta tem, de fato, mais oportunidade de ter um futuro promissor do que um adolescente de classe baixa. As oportunidades de estudos e assistência adequadas são pontos importantíssimos para a definição de um futuro, como assistência emocional, psicológica, psicossocial e a saúde de qualidade, que são pontos-chave para essa questão, que é o problema de saúde pública. Então, com todos esses fatores prejudiciais, adolescentes grávidas, sobretudo adolescentes de classe baixa grávidas, podem de fato trazer riscos às aquisições motoras de seus filhos. Mas isso não significa que trazem risco somente à criança, mas sim para ambos, mães e seus respectivos filhos. Fatores que podem vir a ser prejudicial desde o início da gravidez, como falta de um pré-natal adequado, falta de vitaminas e de alimentação adequada durante e pós-gestação, nascimentos prematuros e nascimentos de crianças com baixo peso, abaixo do peso indicado, a amamentação incorreta ou inexistente, como outros cuidados essenciais inapropriados, podem vir a acarretar no risco do ganho de aquisições motoras dessas crianças. O desenvolvimento motor e funcional dessa criança está relacionado diretamente ao fator de cuidados apropriados recebidos. Mães adolescentes não vão ter a mesma maturidade, escolaridade, base emocional e psicológica que uma mãe adulta teria. Deste modo, os riscos são sim maiores para a gestação na adolescência. Já no segundo ponto abordado, aponta que as intervenções motoras precoces podem potencializar o processo de desenvolvimento e intensificar o ganho de aquisições motoras. Considerando o impacto dos atrasos motores no desenvolvimento da lactente, é de extrema importância intensificar as crianças expostas a maiores riscos para minimizar os desfechos daí subsequentes. São considerados fatores de risco diversas condições que podem ocasionar atraso do desenvolvimento motor, social e cognitivo da criança. Entende-se que mães adolescentes podem apresentar maiores fatores de risco para o atraso no desenvolvimento, dado aos fatores de negligência materna, falta de cuidados adequados ao nascer, assim como o uso de drogas ilícitas, consumo de álcool e tentativas de aborto,
o que acarreta as intercorrências hospitalares, bem como o aumento do índice de mortalidade e morbidade infantil e neonatal. Dessa forma, tudo isso se compreende que não só é necessária a identificação precoce desses atrasos, mas também detectar todos os fatores de riscos envolvidos que possam influenciar negativamente ao desenvolvimento. Com isso, a identificação precoce pode potencializar o processo de desenvolvimento e intensificar as oportunidades de aquisições motoras. Nos estudos analisados, foram usadas diferentes escalas para avaliação desses lactentes, como a escala Score-Z, que calcula a estatura média da criança relacionada à estatura média da população de referência, dividido por desvio padrão para idade e sexo. E a escala motora infantil de Aberta, que é um instrumento observacional da motricidade ampla, que avalia a sequência do desenvolvimento motor e controle da musculatura antigravitacional nas posturas pronto, supino e sentado e de pé das crianças. A fisioterapia e suas intervenções. Crianças com lesões neurológicas ou atraso no desenvolvimento precisam de assistência multiprofissional, embora a disponibilidade de serviços públicos não supra a alta demanda. Esse fator ressalta a importância de investimentos em práticas educativas relacionadas à prevenção da gravidez precoce. Embora as crianças nascidas de mães adolescentes apresentem alta predisposição a fatores de risco, tanto biológicos quanto sociais, os serviços de saúde podem atuar de modo decisivo, assumindo um problema que é real e grave, preparando-se para prestar atendimento adequado a essa nova população de risco que surge em nossa sociedade. Estruturando os programas de atendimento pré-natal e, por outro lado, colaborando com todos os mecanismos sociais necessários à prevenção da gravidez na adolescência, com programas educativos de promoção e abstinência e contracepção, palestras, cursos, orientação nas escolas e nos locais de trabalho, visando reduzir o número de jovens que engravidam precocemente. Já no aspecto do motor, a imaturidade na época do nascimento contribui para a limitação da força muscular, da motricidade e do controle sobre o corpo. O lactante prematuro difere do a termo, pelo fato de ser incapaz de realizar ajustes posturais em virtude do baixo tônus muscular e da imaturidade do seu sistema de organização. Uma vez estabelecido o risco da prematuridade, deve-se avaliar e intervir preventivamente para ativar os recursos das crianças para tanto na área da saúde, deve-se se assegurar programas estruturados e cuidados de assistência multidisciplinar, iniciando desde a internação na UTI neonatal, buscando promover o desenvolvimento e a qualidade de vida dos bebês nascidos prematuramente. E toda essa assistência que o bebê prematuro necessita, principalmente no ambiente hospitalar, acaba acarretando um alto custo financeiro, mostrando assim a necessidade de se investir na prevenção. Se o fisioterapeuta entrega à equipe que dá assistência ao bebê de risco, passa a ser também da sua responsabilidade a elaboração de estratégias específicas para minimizar tal ocorrência. Portanto, o fisioterapeuta, como profissional generalista, deve atuar em todos os setores de atenção à saúde, incluindo o setor responsável pela criação de estratégias que viabilizem a prevenção da gravidez. No último ponto abordado, percebemos que o aumento do nível de informação proporcionaria maior conhecimento, gerando assim menores intercorrências médicas, menores gastos do dinheiro público, além da redução dos índices de morbidade e mortalidade infantil e neonatal. Atualmente, nos países em desenvolvimento, a maior parte dos casos de morbidade e mortalidade infantil e neonatal ocorre devido a vários fatores de risco relacionados a condições de vida, ao acesso de serviços à saúde e à precariedade de assistência e da oferta do sistema público, tornando os fatores evitáveis as maiores causas de comprometimento do puerpério e neonatal. O que deve ser apontado como um alerta para a necessidade de estudos relacionados à qualidade de atenção, prevenção, promoção e reabilitação à saúde. Um fator preocupante são os aumentos das intercorrências hospitalares e, consequentemente, os índices de morbidade e mortalidade infantil e neonatal
relacionados à gravidez na adolescência. Acredita-se também que, com o aumento da informação e proporcionando maior conhecimento, a sociedade, consequentemente, só traria benefícios à comunidade como um todo. Dessa forma, a prevenção, juntamente com a promoção à saúde, diminuiria um gasto substancial do dinheiro público, bem como os índices de morbidade e mortalidade infantil e neonatal cairiam significativamente. A justificativa que usei foi que o tema se trata de um assunto de suma importância e com poucas abordagens de estudos para seu profundo conhecimento. A gravidez na adolescência é apontada como fator de risco, impactando em entradas nas aquisições motoras e no crescimento do lactente por diversas razões em decorrência da gestação precoce. Com esta pesquisa, será possível aprofundar os estudos e explorar do assunto, aumentando o nível de informação, proporcionando maior conhecimento. Pesquisas mais aprofundadas e adequadas trariam grandes contribuições para a sociedade como um todo. Com isso, a devida e correta informação seria capaz, inclusive, de reduzir os índices de gravidez na adolescência, gerando assim menores intercorrências médicas e, consequentemente, menor gasto do dinheiro público, bem como a redução dos índices de morbidade e mortalidade infantil e neonatal. Meu objetivo geral foi o objetivo de que essa pesquisa demonstraria que bebês nascidos de mães adolescentes podem apresentar pior desenvolvimento motor se comparado ao desenvolvimento de bebês nascidos de mães adultas. E os objetivos específicos foram apontar que a idade materna pode ser considerada um fator de risco para aquisições motoras das crianças, demonstrar que as intervenções motoras precoces podem potencializar o processo de desenvolvimento e intensificar o ganho de aquisições motoras, demonstrar que o aumento do nível de informação proporcionaria maior conhecimento, gerando assim menores intercorrências médicas, menores gastos do dinheiro público, além da redução dos índices de morbidade e mortalidade infantil e neonatal. A metodologia que eu usei foi para a realização dessa pesquisa, foi abordado como metodologia científica a revisão bibliográfica executada através de uma análise crítica e como fonte de consultas na plataforma Ambirem, Cielo, PepSIC, entre outros, todos publicados entre os últimos 14 anos. Os critérios de inclusão foram mães adolescentes, mães adultas, artigos em português e artigos publicados nos últimos 14 anos. De exclusão foram mulheres sem filhos e mães estrangeiras. Eu encontrei 11 artigos, excluí 8 e usei 3. Os artigos utilizados abrangem conteúdos de pesquisa como um todo, por esses motivos foram selecionados, gerando assim a exclusão dos demais. Os artigos utilizados contêm os meus objetivos de pesquisa relacionados, trazendo as informações necessárias para o aprimoramento do conteúdo proposto. Aqui são os autores, os objetivos, a quantidade de participantes e os resultados dos artigos que eu utilizei. A discussão é que, em um dos artigos utilizados, conclui-se que na busca de associações entre características biológicas do bebês e seu posterior desenvolvimento motor, foi observada forte associação apenas com o peso ao nascer e que crianças nascidas de adolescentes apresentam maior porcentagem de atraso no desenvolvimento motor do que a de mães adultas, sugerindo que a idade materna pode representar risco para o atraso no desenvolvimento. Já no outro, foram usados questionários diferentes, mas chegando às características de conclusões bem parecidas. E no último, o estudo evidenciou que crianças que foram a óbito no primeiro ano de vida, após receberem alta da maternidade, nasceram em boas condições de vitalidade, peso e idade gestacional adequada para a idade. A baixa escolaridade e baixa renda maternas predominaram, mas não representaram a associação estatística com componente de mortalidade. O uso de as principais causas de morte no período neonatal e pós-natal, quando somados, seguiam-se na ordem de malformações, causas externas, algumas doenças infectoparasitárias e afecções perinatais. A conclusão foi
que podemos identificar diferença significativa no desempenho dos bebês filhos de adolescentes e os nascidos de mães adultas, ressaltar que a idade materna pode ser um fator de risco para o atraso no desenvolvimento, reiterar a importância da identificação precoce da criança exposta a fatores de risco para o atraso, possibilitando assim planejar a adequada intervenção a fim de que as crianças com diagnóstico atrasado possam seguir o mesmo curso de desenvolvimento de crianças normais. Os determinantes da mortalidade infantil são vários e complexos, pois estarem relacionados a fatores sociais, culturais, biológicos e de acesso aos serviços de saúde, porém vem se reduzindo gradativamente e um dos principais motivos dessa redução é a diminuição dos índices de mortalidade por natal, os quais tiveram um grande decrescimento com a implantação de programas de prevenção e promoção à saúde materna e infantil, embora ainda seja necessário grande esforço para enfrentar as dificuldades de cada região e suas diferenças e alcançar níveis mais satisfatórios. Mais importante que a quantidade de consultas é a qualidade e os profissionais que devem ser preparados para atender às gestantes, de forma que possam identificar possíveis problemas e riscos para a mulher e o feto, favorecendo a redução de agravos para prematuridade, baixo peso ao nascer e ao longo do tempo de internação em unidades de terapia intensiva, o que aumenta os gastos públicos por causa da morbidade e mortalidade potencialmente evitáveis durante a gestação. Ainda existem poucos estudos relacionados à gestação precoce e seus riscos, limitando e dificultando as pesquisas mais aprofundadas. Essas aqui foram as minhas referências e esse é o meu trabalho de conclusão de curso.